Bora estudar! Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Aqui estou eu, mais uma vez analisando uma obra do Machado de Assis e como é difícil analisar uma obra do Machado de Assis. Vou tentar aqui não me alongar muito, tá? Tentar ser o mais breve possível, mas claro, de uma forma com que eu consiga levar para vocês, tá? Tudo que vocês estiverem precisando saber sobre essa obra, né? As dúvidas, né? Principalmente para os vestibulandos que vêm até o canal, né? Procurar aqui informações, né? Sugestões, procurar dicas, né? Procurar compreender melhor a obra em si. Tá? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E assim começa, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele dedicando ao verme que primeiro roeu, né, ali o seu corpo. Tá? Essa coisa do verme, né? Como nós já vimos, tá? Quem vai fazer aí vestibular da UEM 2023, tá? Tem lá também o livro Eu, né? Do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos também trabalha muito com a questão dos vermes. Só que os vermes lá são de uma forma diferente do que o verme que aqui o Machado coloca, tá? O Machado coloca não, o Brás Cubas coloca, né? Porque narra o Brás Cubas, então o Machado criou a obra, tá? Então diferente lá do que o Brás Cubas coloca para nós. Então, como o título, né? Claro que você já leu, né? Todo mundo leu essa obra, né? Claro que todo mundo já leu essa obra, mas vamos lá. Todos sabem que essa obra, né, é escrita em primeira pessoa por um autor que já está do outro lado. Então o Brás Cubas já não está mais aqui, o Brás Cubas já partiu para uma outra. E o Brás Cubas ele vai começar a nos contar essa sua obra, né? Essa sua obra. E ele começa com o primeiro capítulo ali, Óbito do Autor, né? E começa também com aquela frase bem conhecida, né? Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde, uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Então, né, os lugares comuns ali da obra do Machado, né, que aparecem em várias obras do Machado, né? Machado tem muito isso de colocar lugares do Rio de Janeiro, né, bairros do Rio de Janeiro, ruas do Rio de Janeiro nas suas obras. Tá? Então ele começa falando ali, né, colocar a questão já da dúvida de como ele vai colocar, como que vai ser esse seu livro, né? Como que esse livro vai ser? Porque ele vai começar pelo início e pelo fim. E aí ele opta em começar pelo fim. Não fazer uma... Então ele começa falando ali sobre a forma da criação do seu romance. E aí ele vai falar que, né, que no dia do enterro dele chovia, né? E ele até coloca aquela 11 amigos, tá? 11 amigos, né, que estavam lá no enterro dele. Ou seja, colocar toda aquela questão do... quão desnecessário era o Brás Cubas, né? Uma pessoa que não conseguia juntar ninguém com ele, não era uma pessoa apreciada. E aí ele vai falar do seu amigo, né, que fez aquele belo discurso ali. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E nós temos já no início a ironia, né? Claro que não é um grande amigo, né? Esse amigo que ele coloca ali, que fez um belo discurso porque ele deixou 20 apólices para ele. Tá? E aí o Brás Cubas... Pessoal, se eu falar Machado, às vezes corrijam, tá? O Brás Cubas, tá? O personagem principal. Acho que eu andei falando Machado agora há pouco novamente, tá? Então o Brás Cubas, ele vai colocar que ele morreu de uma pneumonia, mas se ele dissesse, né, que não foi de uma pneumonia, mas de aquela ideia grandiosa dele que foi do emplasto, tá? Julga-se por si mesmo, né? Logo em seguida ele começa a falar do emplasto, né? Que esse emplasto ele criou com a ideia de... curar a hipocondria, né? Deixar as pessoas mais felizes. Porém, esse emplasto, ele deixa bem claro que não foi bem isso, né? Para a glória dele. Imagina ver o nome dele lá, Emplasto Brás Cubas.
ali nas caixinhas, né? Ele fala do amor e da glória, né? De um lado, filantropia e lucro, do outro, sede de nomeada, ou seja, o nome dele ali e a grana também que isso traria para ele, tá? Depois ele vai para a genealogia, eu vou passando o livro aqui para não esquecer, tá? Depois ele vai para a genealogia, em que ele fala que a família dele era cubas, né? Mas era de tanoeiros, né? Pessoas que fazem tonéis, né? Então é um serviço braçal, não era muito legal. Tentaram ligar ali com o Brás Cubas, né? Lá do período da colonização do Brasil, né? Ilustre Brás Cubas, mas não deu muito certo. Mas o nome dele até que teve um certo crescimento, né? Tá? Quando a família lá do outro Brás Cubas, né, percebeu, né, falou não, isso aqui não pode, mas até que a família dele foi ali, teve um certo nome. Esqueci de falar que no enterro dele também tinha uma senhora, né, que ele fala que foi a que mais sentiu, e ele não diz ali naquele momento quem é essa senhora. Depois, posteriormente, nós vamos ver que é a Virgília. E você já vai saber aí, claro, você já sabe, você já leu, mas nós já vamos falar da Virgília. Eu vou seguir aqui a ordem cronológica para não fugir muito e para focar mais, né, para tentar ir mais rápido, tá? Delírio. Tem um momento ali, e é muito legal isso, porque perceba, nós sempre falamos lá do Dom Casmurro, né, que é uma obra narrada em primeira pessoa, que a gente não pode acreditar em tudo que o narrador em primeira pessoa fala. E aqui também nós temos esse narrador em primeira pessoa. Lembrando que este é o primeiro livro, né, realista do Brasil, e é o primeiro da fase realista do Machado. Tá? Entre a tríade ali do Machado, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, ele é o primeiro. Então ele vem aqui inaugurando o realismo no Brasil. Tá? E aí ele vai deixando bem claro, né, esses delírios desse narrador. E tem um capítulo chamado Delírio, né, em que ele tem ali exatamente o delírio, né? E aí ele conversa, né, com um animal, engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. E aí tem a questão da Pandora, né? Chama-se natureza ou Pandora, sou tua mãe, sua inimiga, tá? Ele acaba caindo numa viagem, e aí ele passa por vários lugares, de repente ele vê lá um animal enorme, né? E depois ele vê bem, né, que esse animal enorme que ele via que era um hipopótamo, ele acaba vendo que era o gato dele, o sultão, que brincava à porta do quarto dele, tá, com uma bola de papel. Ou seja, é um narrador que se coloca para nós como alguém sem muita credibilidade. Então nós já temos que realmente desconfiar aí desse narrador. Cresci. E nisso é que a família não interveio, cresci naturalmente, como nascem as magnólias dos gatos. Esse capítulo chama-se O Menino é Pai do Homem. Ele vai falando sobre como foi a infância dele. E ele vai contando algumas peripécias que ele fazia. Por exemplo, um dia ele quebrou a cabeça de uma escrava, né? Porque ela estava fazendo doce de coco e ela não deu um doce de coco para ele. Aí ele conta do Prudêncio, né, um escravizado da casa, que era o cavalo dele que ele montava, colocava rédea, né, ou seja, fazia o que queria e o Prudêncio não reclamava, né? A única coisa que o Prudêncio falava era ai, nhonhô, no que ele dizia cala a boca, besta. Tá? Ele fala que a mãe tentava doutriná-lo, né? Mas o pai deixava meio assim, né? A única coisa que o pai falava, né? Ah, brejeiro, era a frase que o pai utilizava, né? Mas parece que o pai incentivava a ele a ser aquela criança traquinas ali de sempre, tá? Aí ele vai contar um episódio lá de 1814, quando ele era bem jovem, né? Um dia que eles estavam ali e tinha um senhor chamado Vilaça, e o Vilaça, né, ele não gostava muito do Vilaça, ele segue o Vilaça e atrás de uma moita ele vê o Vilaça beijando a dona Eusébia, ele sai gritando para todo mundo, né? Oh, o Vilaça deu um beijo na Eusébia, o Vilaça deu um beijo na Eusébia, né? Aí o pai puxa ele, a única coisa que o pai fala é abrejeiro, ou seja, ele apronta,
e passam a mão na cabeça dele, né? Então, nós temos ali um personagem burguês, criado ali, né, nessa burguesia, que não faz nenhum esforço para viver, né, e tem tudo ali ao seu redor. É só pedir que tudo vem. E o personagem vai falar da escola. E na escola ele conhece um outro personagem chamado Quincas Borba. É curioso que o Quincas Borba aparece mais aqui no Memórias Póstumas do que lá no Quincas Borba, né? Que é o próximo livro do Machado, que tem o nome do Quincas Borba, mas o personagem principal é o Rupião. Tá? E ele fala, né? Uma flor, o Quincas Borba, nunca, nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. Então ele tem aquela admiração por aquele Quincas Borba, né? Aquele cara ali, né? Que também era como ele, mas parecia ser mais malandro do que ele. Próximo capítulo que vem é o primeiro beijo, quando acontece o primeiro beijo, né? Ele fala que ele tinha 17 anos, né? E tinha um buçozinho ali que ele tornava, transformar em um bigode, fazer com que aquele buço se transformasse em um bigode, né? Questão do ser homem ali, tá? E ali acontece o primeiro beijo dele, tá? Com quem foi o primeiro beijo dele? Foi com a Marcela, tá? Marcela era uma espanhola, né, que gostava muito de dinheiro e de rapazes. Tá? Entende? Até fala, né? Era luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Tá? Eu segurei-a nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, gritou, se chamou alguém, não sei. Nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão e incerto como um ébrio. E aí ele se apaixona pela Marcela, né? E ele fala assim: gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela. E aí ele vai contar como que era, né? O envolvimento dele com a Marcela. E ele gasta muito com a Marcela porque Marcela exige. Marcela uma moça assim que exige muito financeiramente. Tá? Marcela tinha outros homens, Marcela falava que não precisava comprar tal presente, mas depois ela fica falando, nossa, olha esse colar que eu ganhei de fulano. Ah, mas você está comigo sim, mas não é por isso que eu vou apagar o que eu tive com ele. E aí, tendo esse pensamento, ele dá coisas para ela, como quem diz assim, para depois você se lembrar de mim. Vem a frase, uma das mais conhecidas do livro, né? Que é Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. E aí o pai descobre, né? Ele gasta 11 contos de réis. Uma fortuna com a Marcela, né? Dinheiro da família, claro, porque ele não trabalhava. Ele tinha 17 anos. E mesmo que tivesse mais, né, da família dele, né? Não se esperaria que ele trabalhasse ali cedo. Aí o pai descobre que ele está com a Marcela gastando, o pai resolve mandá-lo para a Europa, separá-lo da Marcela. E ele vai para a Marcela e tenta levar a Marcela para a Europa, mas a Marcela não quer ir para a Europa, né? A Marcela nem pensa de ir para a Europa. Porque a Marcela pensa nas vantagens de estar aqui, né? A Marcela pensa muito na grana. E o pai dele faz lá um certo sequestro, o rapta, o coloca no navio e ele parte lá para a Europa. E lá na viagem para a Europa, né, ele conhece um casal e o capitão e a esposa, né, a esposa está doente, acaba morrendo. E esse capitão, ele tem um cuidado especial, ele vai para a Europa, ele se forma na Europa, né? E não começa a trabalhar, começa a viajar, até que o pai o manda uma mensagem de que para ele voltar urgentemente, que a mãe está morrendo. E aí é curioso essa ironia, né? Esse humor do Machado, quando ele coloca assim, né? Capítulo, vamos lá. Capítulo 23. Triste, mas curto. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me. Era a primeira vez que eu via alguém morrer.
triste capítulo, passemos a outro mais alegre. E o próximo capítulo, que é o 24, ele coloca assim, curto, mais alegre. Triste, mas curto, curto, mas alegre. É muito, muito legal isso que faz. Ah, não falei, né, de outra característica do Machado, claro, vocês já sabem, que é o de conversar com o leitor. A gente vê isso muito lá em Dom Casmurro, né? Essa conversa com o leitor o tempo todo, manda fechar o livro, né? Pare aqui. Aqui também ele faz muito isso, e o tempo todo. E essa questão dos capítulos curtos, tá? Que aparecem muito aí. E o Brás Cubas, ele resolve, né, morar em um lugar um pouco distante da casa do pai, né? A mãe falece, a mãe morre, ele tem a irmã Sabina, que é casada com o Cotrim, que vão aparecer bastante também na história, mas ele resolve morar em um lugar distante. E o pai dele começa a ficar preocupado, né? Porque ele não faz nada, tem que arrumar uma profissão, tem que ser alguém na vida. E o pai dele vai até a casa dele com uma proposta, né, de se casar e se tornar político. E já leva até para ele uma pessoa, né, que é a Virgília. Então ele se casaria com a Virgília, ele tem né, esse compromisso com a Virgília. Só que nesse mesmo momento, ele também conhece uma outra moça lá, que é a Eugênia. Eugênia é a flor da moita. Por que a flor da moita? Lembram-se lá, né, do Vilaça, do beijo dele? Tá? Então o Vilaça acaba tendo um caso ali com a mãe da Eugênia, e a Eugênia, ele a chama de a flor da moita. E a Eugênia é uma moça bonita, e ele acaba até tendo ali né, achar aquela moça bonita. O primeiro dia que ele vai lá, ele a vê sentada, acha linda. Depois, no outro dia, ele vê caminhando, e essa moça, ela manca, né? Naquele tempo chamava-se de coxa, né? E ele fala assim, nossa, ele fala, né? Eugênia coxeava um pouco, o narrador, né? Narrando. Eugênia coxeava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se, a filha respondeu sem titubear, não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Então percebam que, e ele faz aquela coisa, né? Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? E é claro que ele não vai ficar com essa mulher que ele chama de coxa. Por quê? Coxa seria como uma palavra ruim, né? Seria um certo preconceito nós utilizarmos essa palavra como falar aleijado, tá? Mas é a forma como ele narra aqui. Lembremos que o Brás Cubas não tem pudor. Então uma moça bonita, mas é claro que ele não vai ficar com ela, não vai querer continuar esse romance, porque ele não vai, né, estar com uma mulher que tem ali um problema físico. Tem um capítulo muito interessante pelo título, né? Bem-aventurados os que não descem, tá? Em que ele termina o capítulo assim, não desci, né? A Eugênia pede para ele não descer, né? Ele estava no morro, não desci. E acrescentei um versículo ao Evangelho, bem-aventurados os que não descem, porque deles é o beijo das moças. E aí ele acaba tendo um beijo, né, da Eugênia, tá? Só se vangloriando por causa desse beijo. Essa questão de citar a Bíblia também é muito presente. Tem um outro capítulo que se chama O Caminho de Damasco, né? O caminho lá de Paulo, né? De Damasco, tá? Em que ele vai colocando, né, elementos bíblicos ali para justificar. Capítulo 37, enfim. Enfim, eis aqui Virgília. No fim de um mês estávamos íntimos. E aí ele começa a ficar íntimo da Virgília, frequentar a casa da Virgília. Ele acha a Virgília até uma moça bonita, né? Ele vai criando ali um certo relacionamento com a Virgília, fica íntimo da Virgília. Só que nisso aparece o Lobo Neves. Olha lá o nome, né? Lobo, tá? Lobo Neves. E o Lobo Neves chega ali e toma a Virgília dele, né? Então o Lobo Neves, ele começa a se relacionar com a Virgília, e ele fala que o Lobo Neves era um cara que era até inferior a ele, mas mesmo assim o Lobo Neves consegue, e o Lobo Neves fica noivo e acaba se casando com a Virgília, e ele fica ali, né, a ver navios.
Marcela, aquela mulher tão bonita, um dia ele está na rua, né, e precisa... Quebrou o vidro do relógio dele, ele precisa trocar, ele entra numa relojoaria e quem ele vê é uma mulher bexiguenta, né, com bexigas. E essa mulher era Marcela. Ele falou, dá pra ver que ela era uma mulher, foi uma mulher jovem, uma mulher, na juventude ela foi uma mulher bonita e não é mais. E ele via a Virgília ali naquela situação. Desculpa, eu falei Virgília? Marcela. Ele vê a Marcela naquela situação, tá? Então a Marcela tem aquela beleza dela acabada. Marcela então fica com uma loja ali que ficou, né, de um dos amantes dela, dos amores dela, deixou para ela e ele até coloca uma questão ali, né? Será que essa loja não tem movimento porque ela é administrada por uma mulher, né? Colocando essa questão do machismo ali, as pessoas verem a mulher à frente do negócio, né? E não gostarem disso. E curioso, eu esqueci de falar, né? Numa das promessas lá que levou a Virgília a se casar com o lobo e não com ele, foi porque ela fala, né? A Virgília fala que ela queria ser baronesa, né? Se ela poderia ser baronesa. Aí o Lobo Neves fala para ela, não, você vai ser marquesa porque eu serei marquês. Então, não baronesa, né? Mas marquesa. O pai do Brás Cubas acaba ficando triste com aquele acontecimento, né? Um Cubas, perder assim uma mulher, perder assim, né? Como que você vai chegar à política agora? Vai ser nada. E o pai dele morre 4 meses depois, ali, pelo que dá para entender, de desgosto. E aí começa a briga pela herança, né? Uma briga boba, né? Mas dá pra gente ver como era a burguesia da época. Eles brigam por vários motivos, né? Quem fica com isso, quem fica com aquilo. A prataria, a Sabina quer, o Cotrim entra no meio, também fala que a irmã merece porque é casada, mas ele não quer ceder. E aí eles têm a briga dos escravizados. Não, mas eu fico com esse com o Prudêncio, mas o Prudêncio é livre. Prudêncio livre, sim, há 2 anos. Tá? Então, mostrando aquela coisa ali das brigas da burguesia. O Brás Cubas ele começa a ter uma amizade com o Luiz Dutra, que é um primo da Virgília, e esse primo um dia chega para o Brás Cubas e fala, nossa, a Virgília se casou, né? A Virgília se casou. E eu descobri que você já teve uma coisinha ali com ela, né? Não, isso é coisa do passado, né? Não vai dar em nada. Então, o que acontece? A Virgília volta, né? Lá pro Rio. E ele começa a ter um caso, né? Começa a se encontrar, ter um caso com a Virgília. Então a Virgília que vai aparecer lá no enterro do Brás Cubas. Aí começa o romance aí entre os dois. Logo no início vai indo, né, muito bem ali, ninguém desconfia, mas as pessoas começam a desconfiar daquele romance. E aí o Brás Cubas, ele fala em fugir com ela. Não, mas ela não vai fugir, né? Por quê? Porque ela tem uma posição ali, o marido ganha bem, tem um nome, ela tem um filho, né? A Virgília também não vai deixar tudo isso para viver com o Brás Cubas, né? Mas eles se amam e eles continuam ali aquele romance. E a solução é o quê? A solução é arrumar uma casinha onde eles possam se encontrar. E aí entra na história a Dona Plasta, uma velha conhecida, né, da Virgília. A Dona Plasta vai lá, eles dão a casinha para a Dona Plasta. O Brás Cubas chega a dar até um certo dinheiro para a Dona Plasta. Né? A Dona Plasta percebe esse jogo deles, mas ela necessita daquilo. No início ela baixa os olhos para falar com o Brás Cubas, depois ela acaba aceitando tudo aquilo. O Lobo Neves, marido da Virgília, recebe um convite para ser presidente de uma província. Lembrando que naquela época nós temos a corte, o Rio de Janeiro e as províncias, né? As demais províncias do Brasil, né? Do Brasil ali, Império. E ele aceita, e ele quer levar o Brás Cubas como secretário dele. Olha que interessante, né? Levar o Brás Cubas como um secretário dele lá, junto para trabalhar junto com ele. E aí tem aquela coisa, né? Será que ele descobriu? Ele vai me levar para fazer alguma coisa comigo lá? Né? E o Cotrim, né, o cunhado do Brás Cubas, tenta fazer com que o Brás Cubas conheça uma outra mulher, né? Se distancie da Virgília, porque eles já sabem, né? Muitas pessoas no Rio de Janeiro sabem. E quando está para sair, né, no diário oficial, né, a nomeação,
o, Bra- o fugiu o nome agora, o Lobo Neves, ele recusa por quê? Por causa do dia, né? Do dia 13, ele não gosta desse dia, acha que o 13 é um número de azar e ele não aceita assumir, tá? E ele desiste da província. Capítulo 85. O cimo da montanha, né? Olha um trechinho legal aqui, né? Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Por que a pique de a perder, né? Porque ele tinha decidido que ele não ia junto, ele ia recusar. Aí ele sabia que ele estava a perigo, né? E aí a Virgília acaba ficando ali. Só que aí a preocupação aumenta, né? Com aquele. Todos acham que o Lobo Neves sabe daquilo e uma hora vai acabar mal Brás Cubas. E a Sabina também resolve entrar e arrumar uma noiva para ele. Eles arrumam uma noiva chamada Eulália, mais conhecida por Nha Lolô. Eles trazem a filha de um homem chamado Damasceno, eles trazem essa moça e o próprio Brás Cubas fala, né? Nha Lolô, moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. E acontece aí logo em seguida também da Virgília descobrir que estava grávida e ter medo do parto, né? O filho ser do Brás Cubas. Só que aí ela acaba tendo ali um aborto, né? E esse filho ele não nasce, né? Ele não vai à frente, tá? Ele acaba não tendo filho, como ele vai falar lá no final do livro. O marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Então ela ter se restabelecido lá, né? Denunciava o quê? Denunciava que os dois estavam tendo um caso. Não dizia tudo, não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas. Limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Então aí chega ao ponto, né, do Lobo Neves receber uma carta denunciando ali o romance dos dois, né? Dizer, os dois estão tendo um relacionamento, né? Na sua cara. E o Lobo Neves, né, acaba tendo novamente um outro convite e dessa vez ele vai. Aí o nosso querido Brás Cubas fica sozinho e se aproximando cada vez mais de Nha Lolô, né? Eles parece que estão ali bem, né? Um relacionamento bem interessante, só que o que acontece? A Nha Lolô morre. E aí volta a história o Quincas Borba, tá? E o Quincas Borba, ele volta com uma filosofia que é o humanitismo. Essa filosofia que vai se desenvolver lá no livro Quincas Borba, mas ele já traz aqui. E é algo muito estranho, muito confuso, né? É confuso até para nos explicar, e ele vai falando. Mas nós percebemos que o Quincas Borba, ele não passa de um louco, né? Só que o Quincas Borba, nesse retorno dele, ele já está bem vestido, ele já, né, aparenta ter dinheiro, ele já devolve um relógio que ele diz ter furtado, não é o mesmo, mas ele vai devolver, tá? E ele quer que o Brás Cubas vá para o humanitismo. O Brás Cubas, como ele é seu amigo, né, ele acaba ouvindo ali, às vezes parece concordar, às vezes discorda, mas... esqueci de falar uma coisa, né? Antes de ir embora, do Lobo Neves ir embora, o Brás Cubas acha um bilhete, né, dizendo para ele ir na casa da Virgília que o muro é baixo. Só que esse bilhete era um bilhete antigo e ele fica pensando se vai ou não vai, tá? Porque o Lobo Neves está para partir com a Virgília lá para a província, onde ele vai assumir a presidência da província. Voltando um pouquinho aqui ao Quincas Borba, eu peguei aqui alguns trechos de como ele explica o humanitismo, tá? Eu acho que não tinha ficado bem claro, eu vou ler aqui. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta três fases humanitas. A estática, anterior a toda a criação, a expansiva, começo das coisas, a dispersiva, aparecimento do homem, e contará mais uma, a contrativa, a absorção do homem das coisas. A expansão iniciando o universo sugeriu a humanitas o desejo de gozar, e daí a dispersão, que não é mais que a multiplicação personificada da substância original. Como a vida é o maior benefício do universo, não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo do humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual.
porquanto verdadeiramente há uma só desgraça, é não nascer. Então, né, sempre é melhor estar, mesmo que passando fome, do que não. Depois lá à frente nós vamos ver uma briga de cachorros e ele tentando colocar a sua filosofia, né, ali naquela briga dos cachorros do Humanitas, né? Aí ele fala coisas como, por exemplo, que a dor, né, segundo o humanitismo, a dor é só uma ilusão, né? Quando uma criança é ameaçada por um pau antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Então nós herdamos isso. Na verdade, a dor não existe, tá? É uma ilusão nossa. São as ideias aí do Quincas Borba. Tem um episódio interessante também. Um dia eles estavam caminhando, né, e viram uma briga de galos. E o Damasceno, o pai da Nhalolô, que era agora noiva, né, do Quincas Borba, do Brás Cubas, desculpa, do Brás Cubas, ela fica horrorizada com aquilo. E aí, ele também, o próprio Brás Cubas fica horrorizado com aquilo. E aí ele percebe naquele momento, né, que o pai dava vexame para a filha não gostava daquilo. E ele acaba se interessando mais pela Nhalolô. Só que o que acontece com a Nhalolô? A Nhalolô morre em seguida. Então, percebam, ele tem a Marcela, que ele perde, né, ali quando ele vai para a Europa, né, que era uma prostituta. A Virgília, que ele perde pro Lobo Neves, mas ela retorna, ele se torna amante, mas ela vai embora. A Eugênia, né, que é a filha da moita lá, que ele não fica com ela por ela ter uma deficiência física, e aqui a Nhalolô, que acaba morrendo. Então, ou seja, ele não tem mulher nenhuma, né, para ele. O Brás Cubas acaba se tornando deputado, né, o Lobo Neves também volta, né, então eles se encontram ali na Câmara, tá? Pelo que o próprio Brás Cubas fala, ele não entendia nada daquilo, né, ele era um péssimo deputado. Tem um capítulo, inclusive, que ele é o capítulo que fala assim, de como não fui ministro de Estado. Ele tenta ser ministro, mas é claro que ele não vai chegar ao cargo de ministro. E aí também é um capítulo inteiro, né, só com pontinhos ali, só pontilhados ali, como, né, não tem explicação. E aí o próximo capítulo é assim, que explica o anterior. É legal isso no Machado, né, esse humor. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imagine o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. E ele acaba perdendo essa Câmara dos Deputados. E aí é curioso essa parte que o Quincas Borba vai conversar com ele, né? O meu sentimento, segundo o humanitismo, e o Brás Cubas corta. Vá pro diabo com o teu humanitismo. Estou farto de filosofias que não me levam a coisa nenhuma. E aí é nesse momento, eu tinha falado já da briga dos cães, é nesse momento que eles vão à rua, eles brigam o tempo todo, mas eles se dão bem, eles vão à rua e acabam vendo os cães ali. Dona Plácida, a mulher que os ajudava lá, né, acaba morrendo também. Né, e ela está num beco, o Beco das Escadinhas, um lugar lá. E o Brás Cubas, ele vai ajudá-la, né? E ele não entende. Pô, deixei 5 contos para ela, como que ela está na pior agora, né? Perdeu tudo. E ele acaba descobrindo que ela foi enrolada também por um homem, né? Lá que a enrolou. Ele leva ela para casa de misericórdia e logo em seguida ela morre ali. Tá? O Brás Cubas então resolve fazer um jornal, criar um jornal para falar mal do governo. E nisso ele tem uma nova briga com o cunhado dele, o Cotrim, porque o Cotrim acha aquilo, né, horroroso. Não, né, pra que fazer isso? O capítulo 150 chama-se Rotação e Translação. Olha como ele tem vários capítulos, né, capítulos curtos. 6 meses depois batia a hora da velhice, e daí a 2 semanas a da morte, que foi clandestina como a de Dona Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. Então o jornal ali viveu pouco tempo, tá? Não foi pra frente. Pessoal, não costumo fazer isso, mas vou fazer uma interrupção aqui no vídeo, tá? Porque eu esqueci de falar algo muito importante. Tá? Então, estava editando o vídeo, corri aqui para gravar e colocar lá. Esqueci de falar do personagem Prudêncio, né? Então, há um momento no livro que o
personagem Prudêncio, né, o Brás Cubas, está caminhando e vê o Prudêncio. Prudêncio era aquele ex-escravizado dele, e o Prudêncio, ele está batendo em um outro rapaz, um outro escravizado. O Prudêncio, que era escravizado, agora tem um escravizado para ele. Tá? Então, isso mostra o quê? Que a pessoa, né, às vezes ela acende, né, e ela se esquece de onde veio. Isso é muito comum, tá? Tem até a dica de um livro para vocês aí, tá? Se interessarem, chama-se As Vítimas Algozes. É um livro pouco conhecido, né, do Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha. As pessoas leem o Joaquim Manuel de Macedo e ficam com aquela ideia, né? Ah, esse leitor água com açúcar aqui. Eu também não gosto de A Moreninha. Acho um livro muito água com açúcar realmente, está muito fraco. Mas esse livro, As Vítimas Algozes, é muito interessante, né? Só que, claro, esse é o Vítimas Algozes, eles vão se vingar, né? As vítimas são algozes dos próprios patrões, né? Dos próprios donos. Aqui não, aqui ele vai se vingar de um outro escravo. Beleza, pessoal? Só para complementar aí, continuamos o vídeo. E aí morre o Lobo Neves. O Lobo Neves morre, né? A Virgília, né, está ali, chora a morte do marido. Lembrando que depois que a Virgília volta, né, eles não têm mais aquele caso como eles tinham anteriormente. Ele se reconcilia, né, com o Cotrim. Tá? Então é sempre essa coisa do briga, a história é sempre assim, né? Vai, volta, briga, reconcilia, né? E por aí vai. O Quincas Borba, ele tem essa de some e volta, né? E numa dessas voltas ele volta louco. E o Brás Cubas fala que o pior é que ele sabia que estava louco. Morreu pouco tempo depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão. E que o Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como supôs Voltaire. Capítulo 160 das negativas, estamos chegando ao fim. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Então ele fala desse emplasto, mas não tem nada que prove que ele inventou emplasto nenhum, nem nada disso, né? É uma coisa ali, parece que mais da cabeça dele, tá? Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não parecia a morte de Dona Plasta, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de narrativas. De negativas. E aí ele vai falar o que é esse saldo dele. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E assim finaliza, né, o livro. Então esse personagem, né, que ele volta, né, de outro mundo, ele não é um autor defunto, né, ele é um defunto autor, ele começa a escrever depois que ele morre. Tem toda essa questão da miséria humana, né, como ele se enxerga, o anti-herói. Tá? Machado muito realista aqui, uma obra magnífica, com todas essas características que nós fomos falando aqui durante o livro. É uma obra difícil de se analisar, por isso eu tentei, né, ser o mais breve possível. Tá? Espero que tenham compreendido. Por hoje é isso e simbora estudar!